Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje em 2 Crônicas, capítulo 18. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetizou de mim o que é bom, senão sempre o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um em seu trono. Vestidos com suas roupas reais, estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Ezequias, filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios até que todos os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade e à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: Subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor, tome cada um em paz a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, dizendo: Não te disse eu que não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. E disse o Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele dia, quando andares na câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Toma Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá:
Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, vestes as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E os cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse o carreteiro: Dê volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. E Jeosafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Jeosafá e lhe disse: Desvias tu ajudar o ímpio e armar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira de parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Jeosafá em Jerusalém alguns dos levitas e dos sacerdotes, e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor, e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro, e em toda a diferença que vier a vós de vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. Eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei-o, e o Senhor será com os bons. Capítulo 20. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avistaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Não está na mão da força e da tendência, e não há quem possa resistir? Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo Israel, e se não a deste para sempre a decência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-se nela um santuário em teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim como o Senhor vos diz, não temais, não vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeriel. Nessa batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar de Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos, e vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto ao seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Ascasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazerem navios que foram a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Capítulo 21. Depois Josafá dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Zefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel.
E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro, de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém o reino de Jeorão, porquanto era o primogênito, ministraram estes primogênito. E subindo Jeorão o reino de seu pai, e havendo fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão passou adiante com os seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu os edomeus que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou contra o seu mando, porque deixara o Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então levei um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Porquanto não andastes nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, aos seus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam, de dia em dia, por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeosafá o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram todos os bens que se achou na casa do rei, como também a seus filhos, as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram algum filho, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Capítulo 22. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes no arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atália, filha de Onre. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos caminhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão. E voltou para curar-se em Gisrael das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Gisrael, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acabe, para sua ruína, visitasse Jorão, porque, chegando a ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninzi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que serviam a Acasias, e os matou.
Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançou, e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: Filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para reter o reino. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalha, de modo que ela não o matou. Esteve com ele 6 anos escondido na casa de Deus, e Atalha reinou sobre a terra. Capítulo 23. Porém, no 7º ano de Joiada, se animou, e tomou consigo em aliança os chefes de Sem, e Azarias, filho de Jeroão, e Ismael, filho de Jeonã, e Azarias, filho de Obed, e Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os chefes dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei da casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas, que entram no sábado, serão guardas das portas. E 1/3 parte estará na casa do rei, e outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram, e estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de Sem as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar da casa e em redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos os ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalha a voz do povo que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, e tocava as trombetas, e também os cantores tocavam instrumentos musicais, e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalha rasgou os seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército, e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que seguir morrerá à espada, porque dissera o sacerdote: Não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Deus, de Baal, e derrubaram e quebraram os seus altares e as suas imagens, e Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor sob a direção dos sacerdotes, levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei, passando
pela porta maior e assentaram o rei sobre o trono do reino. E todo o povo da terra se alegrou e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalha à espada. Amém, meus irmãos? Esta é a leitura da palavra de Deus para nós hoje. Deus abençoe a todos e até o próximo dia.